Você conhece a história das 12 horas por 12 meses? Depois de 17 anos, o Projeto Vida está diante de um novo ciclo. Quando o evento nasceu, a nossa dor era reconstruir a casa do Senhor. E Deus foi fiel e cumpriu sua promessa, mas hoje estamos diante de um novo sonho, firmar a nossa terra. O ano era 2008, um período muito relevante do Ministério Projeto Vida, porque desde 2000 a gente havia passado por um grande avivamento. Em 2004 a gente havia feito algo tão lindo na cidade, porque nós conseguimos o estádio da cidade e ali batizamos no mesmo dia quase 1.000 pessoas. Foram 10.076 pessoas no culto. Foi um dia que marcou a história do nosso ministério. O tempo foi passando e a gente estava no auge, no momento onde esse grande avivamento nos levou para um lugar muito grande, que era a nossa tenda. Todo mundo chamava de tenda maior. A gente havia passado pela tendinha, era um local, realmente uma estrutura de tenda, bem bonita, bem estruturada. E a gente estava vivendo um tempo muito feliz com tudo isso, porque não tínhamos condições de construir um lugar ainda, pelo fato de ter acontecido tudo muito rápido. E apesar das dificuldades estruturais, é o que tínhamos. Um belo dia, eu estou em casa e a gente percebeu que deu uma chuva muito diferente na cidade de Volta Redonda, em toda a região, e essa chuva foi uma chuva de granizo. Além da tempestade, vento que aconteceu, foi fora do normal. E aí chegou a notícia, apóstolo, pastor na época ainda falou, vem para cá, vem para a igreja. E eu tive uma das piores cenas da minha vida quanto ao ministério. Quando eu chego, a nossa lona, a nossa tenda, ela foi completamente avariada, ela foi completamente destruída. Não tinha um lugar que não tivesse buraco naquele, porque era no telhado, uma grande tenda. E ali a igreja estava toda tomada de chuva, de água, nosso som todo molhado, toda a estrutura completamente falida. Mas eu só olhei para aquilo e falei, meu Deus, como vai ser a partir de hoje? Porque a gente não tinha plano B, não tinha possibilidade de criar uma situação que financeiramente fosse viável, de fazer uma obra correndo, de alugar um novo lugar. A gente não tinha, porque basicamente a gente vivia com o recurso daquele momento, daquela hora. Ali para mim acabou, humanamente falando acabou. Ali para mim eu já havia enfrentado alguns desafios, eu comecei minha juventude servindo a Deus. O Ministério Projeto Vida começou, eu tinha 23 anos de idade, então eu aprendi na minha juventude a enfrentar desafios desde o início. Mas eu confesso que quando eu olhei aquilo e todo mundo olhando para mim, porque liderança é isso, Eu estava olhando para a tragédia e as pessoas olhando para o líder, tipo, como ele vai reagir. Nessa hora as pessoas ficam questionando tudo. E não é a carnalidade, é a realidade. Você começa a pensar, meu Deus, estava cheio o culto anteontem, 2, 3 dias atrás, como que Deus permite uma coisa dessa? Você pensa comigo, onde eu vou colocar esse povo todo? Como que a gente vai fazer? E ali fomos provados. Nós tivemos que alugar 7 núcleos em tempo recorde, foi um movimento muito rápido na cidade. Nós decidimos voltar para a tendinha, que estava lá, mas cabia 500 cadeiras, num bom uso dela. Nós voltamos para a tendinha, alugamos 7 núcleos, cada um deles com 200 cadeiras, 100, 300. Fomos vendo na cidade pontos estratégicos e aquilo foi uma correria, uma loucura. Eu penso que na época a gente não tinha essa facilidade da internet de passar a notícia com rapidez, mas tínhamos a facilidade do discipulado. Deus é tão tremendo que a gente começou a crescer a si mesmo. Aquilo foi uma estratégia que de alguma maneira nos deu grandes resultados. Porém, a minha angústia era muito grande porque pregar nas 4 celebrações, ver o local que hoje estamos, completamente avariado, todas de avarias, de problemas, a gente não tinha condições de nem cuidar do lugar, Um belo dia, eu tinha uma viagem para Jerusalém, para Israel. Eu confesso que eu quase cancelei, porque não tinha possibilidade de eu imaginar como que eu vou ir para Israel com essa condição financeira que a gente está hoje no ministério. Era uma coisa que não batia. Quando eu falo que a nossa fé, ela ofende a realidade. E às vezes até ofende pessoas.
que elas não entendem como que o pastor vai fazer uma coisa dessa. Eu penso muito no que as pessoas vão estar falando a meu respeito, por respeito a elas, mas eu nunca me movi por isso. Então, a minha fé tinha que ofender aquela realidade, eu tinha que ir a Israel. Mas a minha alma, na minha mente, a única coisa que eu tinha, o pedido que eu tinha, Senhor, nos dê condições de voltar para o nosso lugar. Mas essa viagem a Israel, ainda bem que eu não desmarquei. Eu falo, Deus, como o Senhor é tremendo, porque talvez se eu não tivesse feito aquela viagem a Israel, toda a engrenagem que eu vou te contar agora, ela não teria acontecido. E eu fui. Primeiro dia, segundo, as coisas foram acontecendo. É normal em Israel você ir em alguns lugares, né, que são padrões. E todo lugar que eu ia, Deus fala comigo. Monte Carmelo, Deus fala comigo. E eu esperando Deus falar. Só que um dia nós entramos no ônibus. Ali o nosso guia, ele falou assim, olha, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Nós vamos entrar em um ambiente onde está acontecendo um culto. Existe um local em Jerusalém que eu já até conhecia para outros eventos de tabernáculo, que estava acontecendo o Decol. Esse evento, ele é um evento que nasceu naquela época no mundo, que hoje descende, tem outros nomes, né? Mas que era um evento onde reuniam pessoas do mundo todo. Tudo em inglês, não era nada traduzido. Quando eu entrei, eu lembro direitinho, lá dentro deve caber mais de 5.000 pessoas, estava lotado. Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eles fizeram um altar, que era chamado Altar de Elias, no meio do salão. E ali eu vi aquele local, eu já peguei os pedidos de oração que eu tinha na mochila, que eu ia levar para queimar no Monte Carmelo. Eu falei, não vai ser aqui não. Eu comecei a colocar eles naquelas rochas, que era parte do cenário. Quando o pessoal foi embora, eu chamei o guia, falei, olha, eu não vou. Mas você tem que ir no lugar. Eu falei, eu não tenho que ir em lugar nenhum, eu não saio daqui hoje. Eu não saio porque eu entendi o evento estava acontecendo das primeiras horas, ele ia terminar só à noite, eram 12 horas de adoração. E foi ali que Deus chegou para mim e falou, olha, aquele lugar vai ser construído em 12 horas. E eu falo isso emocionado porque realmente era a minha pressão, era o meu maior desafio. Eu não tinha resposta mais ao povo, eu não tinha a vergonha alheia pelo local, nem cuidado a gente cuidava. Para quem conhece a igreja sabe a excelência que a gente sempre teve. Aquela atmosfera me tomou e o Espírito Santo falou comigo, você vai fazer aquela igreja, nós vamos construir em 12 horas. Aí me veio uma frase, eu sempre estou com papel, não lembro se eu estava com iPad, na época nem sei se tinha, eu sempre tinha alguma coisa eletrônica na mão, ou um papel, e eu comecei a anotar, aí foi 12 horas por 12 meses. E é interessante essas coisas de Deus, porque ainda nem aconteceu, mas o meu coração aliviou. E ali o resto do evento, eu fiquei prestando atenção naquilo tudo. Eu chego no Brasil, reúno a liderança, a primeira pessoa sempre Silvia, minha esposa, e depois a liderança. E eu comecei a compartilhar. E acho que a convicção que eu tinha era tão grande que eles conseguiram também entender isso. E aí, como é isso? Eu não sei. Eu não sei como que vai construir 12 horas uma igreja que você não consegue construir nem 12 meses. Mas essa era a palavra. E aí eu comecei a rabiscar e falei, olha, eu tenho um evento para fazer. E comecei a dizer, 12 horas, pastor, a gente já sabe, 12 horas cantando, orando. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, tem um protocolo. E eu vou tentar traduzir o que eu vi lá, e muita coisa veio que o Espírito Santo falou comigo, porque eu não consegui replicar o evento. Não era para replicar o evento, era para que eu pudesse, no meu espírito, receber aquele rema e trazer aquilo para a igreja. Olha, ali nós fizemos as primeiras 12 horas. A igreja não lotou. Tinha horário da tarde que eu vou te falar, tinha um grupinho pequenininho comigo. Não foi a explosão que você pensa logo no início, mas não importava. E eu me lembro que ali foi onde Deus mandou rabiscar. Eu tenho aqui, depois é bom que o pessoal coloque a foto de uma pedra que eu tenho aqui na porta da minha casa, com aço escovado, com o primeiro desenho. E ali a gente fez um ato profético, 100 pessoas se movendo, dando uma oferta de R$1.000. Era um absurdo, era impossível, era improvável. E eu, pouca fé, né? Eu fiz só 100, tive que fazer mais 20 depois, se não me engano. As pessoas não só vieram 100, vieram mais. E ali a gente entendeu que a primeira oferta de levantar a obra do lugar que a gente está hoje, que a gente chama de Casa do Senhor, agora a gente está falando da nossa terra, né? São nomes que Deus nos dá. Projeto Vida é o nome, mas ali Casa do Senhor, ali a gente começou a entender. Olha, pasme, o evento terminou.
as pessoas fizeram o ato profético. Elas entenderam que quando a igreja inaugurasse seus projetos, elas também inaugurariam suas casas. Eu tenho aqui na minha casa, hoje eu moro na minha casa própria, eu não morava, e eu tinha minha pedra também, que eu falei, o dia que eu tiver minha casa, inaugurar ela, eu quero colocar aquela rocha no umbral da porta. Está aqui. E eu tenho hoje mais de 100 casas, empresas que também têm as suas pedras, que quando eu falo do assunto, eles falam, eu estava lá. É interessante porque tudo isso aconteceu em 12 horas. E realmente, dali, foi em julho, antes do final do ano, a gente já estava entrando em nossa igreja. Nós estávamos fazendo um ano que tínhamos saído do local. Nós compramos tudo à vista. Nós não fizemos dívida. O milagre começou ali. O dinheiro não era o resultado daquele evento, não era o alvo, mas ali desatou a mentalidade da igreja. Nós decidimos que ia acontecer. E aí Deus realmente moveu tão poderosamente que a gente, todos os anos, a gente vem celebrando as 12 horas pelo ato profético, pela gratidão, pelo acontecimento. E agora, se isso aconteceu em 2009, porque foi um ano depois desse acontecimento, dessa chuva que aconteceu, nós estamos agora em 2026. E você acredita que depois daquele evento, todos os outros foram apenas de gratidão e que continuou desatando muitos projetos, muitas casas inauguradas. O próprio Projeto Vida, depois de todos esses anos, nós estamos fazendo de novo, originalmente, o mesmo projeto. A nossa tenda não está rasgada, não é mais tenda, nós não estamos que numa avaria, nosso problema hoje é outro. Nós não cabemos onde estamos, não tem como estacionar carro, não tem como colocar crianças, não tem como, mas claro que tudo tem sido feito com muita excelência. E Deus nos deu um sonho, a nossa terra. E você, de uma geração que em 2009 nem teve a oportunidade de ver isso, você vai poder agora. Por quê? Talvez você nem crente era, talvez você nem idade para isso tinha. E agora você vai poder replicar isso na tua vida e viver o profético que a gente viu no passado. Eu vejo isso como um sim de Deus, como algo tremendo de Deus para o nosso tempo. Então essa é a nossa história, ela é longa, mas a ideia é que você se inspire nela e você tenha entendimento de que estar nas 12 horas é um lugar de acontecimentos, é um lugar que nasceu para desatar, construir projetos, para você ter convicção que em 12 horas você pode estabelecer coisas que em 12 meses você talvez não conseguiria, mas você vai ver esse milagre de Deus acontecendo na tua vida. Que Deus possa te abençoar. Assim como o nascer do sol marca o início de um novo dia, hoje é o marco de um novo ciclo da sua vida. Se prepare para viver os próximos 12 meses, dentro das próximas 12 horas.